Olá, bom dia meninos. Tudo bem com vocês? Como foram de prova de gramática ontem? Saiu tudo bem? Então, hoje vocês têm a provinha de redação, né? Então, vamos dar uma reforçadinha sobre o texto dissertativo argumentativo antes de vocês fazerem a prova. O que vocês acham? Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho da introdução, um pouquinho do desenvolvimento e um pouquinho da conclusão, para que vocês façam uma prova boa hoje, tá? Uma prova merecedora de nota boa. E já vou dizer uma coisa para vocês antes de vocês começarem a fazer essas provas, hein? Cuidado, nada de copiar da internet, nada de copiar da internet, tá? Vocês podem parafrasear os textos que vão junto com a proposta de redação. Mas parafrasear é o quê? É você ler o texto, entender e falar sobre, tá? Não é você copiar fragmento do texto, dos textos que vão junto com a proposta de produção de texto, ok? Aqueles textos é só para acender a lâmpada, acender a luz na cabecinha de vocês, para que vocês comecem a pensar e já ter uma linha de pensamento e começar a introdução de vocês e fazer o desenvolvimento e a conclusão, ok? Então hoje eu vou falar para vocês o que pode e o que não pode na redação, tá? Então vamos lá, texto dissertativo argumentativo, né? Eu já falei para vocês que o texto dissertativo, a estrutura do texto dissertativo argumentativo é introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Meninos, fiquem atentos. Uma coisa que a gente olha muito quando vai corrigir uma redação é a estética do texto. A estética do texto vai abranger o quê? A caligrafia, aqui no caso vocês vão digitar, né? Vocês vão digitar. Então a estética do texto vai abranger a caligrafia, o recuo do parágrafo, o recuo da primeira linha, sempre que você for iniciar um parágrafo, escrever até no final da linha, e aí no caso aqui de vocês é justificar, né? Quando vocês forem mandar o texto para que a gente faça a correção, vocês vão justificar, tá? Não entregar o texto sem justificar, porque se você faz isso, quando você for escrever, fazer seu texto manuscrito, você não vai chegar até no final da linha. E isso compromete a estética do seu texto. Quem pega o seu texto para ler, já começa a ler, já não vendo o seu texto com bons olhos, porque não sente a organização, não sente que você é organizado, que você teve a preocupação de fazer tudo certinho para que quem for ler o seu texto sinta prazer, tá? Então, organizem, entreguem o texto bem organizado. Então o que é dissertar? Né? O texto a proposta de redação de vocês hoje é texto dissertativo argumentativo. Então, dissertar é analisar, é explicar, refletir, é conceituar, é avaliar, expor ideias. Quando se quer defender um ponto de vista, uma opinião, uma tese, uma argumentação bem estruturada para se chegar a uma conclusão. Então, dissertar é isso. E onde que você vai dissertar? Você vai dissertar no desenvolvimento. Por a introdução, eu já falei para vocês como deve ser a introdução, né? Comece a introdução de preferência, já comecem a introdução pegando tema proposto. Enquanto eu estou lembrando, meninos, se estiver lá na proposta de redação, as queimadas e as consequências das queimadas no Brasil, tá? As consequências das queimadas
as consequências de queimadas nas florestas do Brasil, se estiver mais ou menos com essa linha aí, vocês viram que falou que no Brasil. Não vem falar das queimadas nos Estados Unidos, que estão queimando até cidade, carros, pessoas morrendo. Não, gente, é limitado ao Brasil. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. No Enem, a proposta de redação sempre vai ser algo que está acontecendo no Brasil. Alguma problemática no Brasil. Por quê? Porque eles querem que vocês apresentem para eles uma forma de resolver o problema, uma solução para o problema. É o que a gente chama de proposta de intervenção. Nós vamos falar sobre isso lá no final, lá na conclusão do texto. Então, é sempre alguma coisa no Brasil. Vocês não vão pegar uma proposta de redação que abrange o mundo todo. É alguma coisa, a proposta de redação é sempre alguma coisa que está acontecendo no Brasil e que é de interesse de todos. Aí quando eu falo para vocês que é de interesse de todos, não é alguma coisa que está acontecendo só em Goiás, ou então só no Centro-Oeste, tá? É alguma coisa que incomoda o país inteiro. Por que faz isso? Por que o MEC vai fazer isso? É porque são candidatos do país inteiro, de todo o país, que vão fazer a prova do Enem. Então daí a importância de abranger um tema que incomoda toda a população brasileira, tá? Independente de estado, de cidade, de região, mas que seja dentro do território brasileiro. E aí, corrigindo as redações de vocês, eu percebi uma coisa. Muitos alunos ficaram falando de violência contra crianças e adolescentes fora do país, tá? No mundo. Outro detalhe, colocar o bullying mais como fosse o tema da redação. E quando foi isso do simulado que eu estou falando, tá, meninos? E quando foi proposto a violência contra crianças e adolescentes no Brasil, é para vocês falarem das violências, dos tipos de violências, as consequências dessas violências que as crianças e os adolescentes sofrem. E depois, na conclusão, vocês teriam que apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para o problema. Outra coisa que me incomodou muito ao corrigir a redação de vocês, meninos, o que tem de Ctrl+C, Ctrl+V não é brincadeira, tá? Então, para os que estão copiando na internet, não subestimem a inteligência de um professor. Ele é professor, não é à toa. Se ele é professor, ele estudou, ele conhece esses macetes também do Ctrl+C, Ctrl+V. Conhece. Então, não copia redações da internet. Porque você não vai ser avaliado. Quando você copia, você não vai ser avaliado. Quem estará sendo avaliado é a pessoa que produziu o texto. E olha que ainda vou te falar, viu? Muita coisa errada, ainda que copiado na internet. Muita coisa errada. Vocês vão receber essas redações que já estão corrigidas. E então já vou disponibilizar as redações para vocês. Assim que a coordenação me ligar pedindo para levar as redações até a escola, eu já vou entregar. E aí a coordenação entrará em contato com vocês buscarão essas redações e verão, ok? Então vamos lá. Eu falei para vocês então, dissertar é analisar, explicar, refletir, conceituar, né? Dissertar sobre o quê? Sobre o tema proposto. Tá? Então, logo na introdução, já pega o tema, gente, já começa a introdução de vocês com o tema, para vocês não correrem o risco de sair do tema da redação. Porque no Enem, se você sair do tema, a gente considera fuga ao tema e aí sua redação é zerada. Tá? A sua redação é zerada. Outra coisa, gente, no mínimo 7 linhas. No máximo
30 linhas. Lembrando que se você colocar título, o título ele não vai ser avaliado, tá? Ele não vai ser avaliado. Porém, ele vai contar com uma linha escrita. E aí você vai, dois probleminhas que você vai enfrentar aí. Se o título não tiver nada a ver com o texto, se não tiver nada a ver com o texto, com o que está no texto, então é incoerência. Uma linha ali está incoerente com o corpo do texto. Então, cuidado com isso. Mínimo 7 linhas, máximo 30. O título conta como linha escrita para o Enem, ok? Então, vamos lá. Uma boa e estruturada redação dissertativa deve englobar uma introdução chamativa. Eu disse para vocês, é na introdução que vocês vão segurar o leitor do texto de vocês. Quando o corretor pega a redação, meninos, dá uma olhada assim, olha, geral. Ali ele já está avaliando tamanho, organização de palavras, a estética do texto, tá? Então, é na introdução que vocês vão colocarem argumentos que vão chamar, que vocês vão colocar a opinião de vocês, a ideia de vocês, tá? E vão chamar a atenção de quem está lendo a redação para dar continuidade. Então, a introdução tem que ser chamativa, né? Ou um desenvolvimento, aí vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento ele deve ser explicativo, argumentativo e informação consistente em ideias criativas. Então, o seu desenvolvimento tem que ser explicativo, argumentativo e informação consistente em ideias criativas, ok? Depois, a conclusão. Eu estou ainda, meninos, no terceiro slide, tá? No terceiro slide. A conclusão. Uma conclusão calcada nas ideias que transpassam todo o texto, como um fechamento claro e preciso, sem dúvidas e nem desmentindo o corpo do texto, e apresentar uma proposta de intervenção eficaz, tá? Então, a conclusão ela tem que ser calcada nas ideias que transpassam todo o texto, com um fechamento claro e preciso, sem dúvidas e nem desmentindo o corpo do texto, e apresenta uma proposta de introdução, de intervenção eficaz. Então, a conclusão é uma síntese, tá? É uma síntese de tudo que você já disse da introdução, no desenvolvimento, né? Calcada nas ideias que transpassaram todo o texto, né? Como um fechamento claro e preciso, tá bom? E que tem que ser coerente com o que foi dito até então, no decorrer do texto. Depois eu vou lá para o quarto slide, tá? Aqui, olha, a introdução. A introdução, agora eu vou falar com vocês sobre cada um desses elementos, né? Cada fase dessa estrutura do texto. Então, a introdução é o início do texto, contendo o tema a ser desenvolvido, exposto com muita clareza, envolve o problema a ser analisado, geralmente pode ser exposto apenas em um parágrafo. Aí entra aqui o que eu disse para vocês. Um parágrafo para a introdução. Se vocês gastaram 6 linhas para a introdução, é bom que vocês gastem 6 linhas, e nessa introdução vocês colocaram 2 argumentos para defender a tese de vocês, a ideia de vocês, então o desenvolvimento vai gastar então 2 parágrafos, um parágrafo para cada argumento que vocês colocaram na introdução. Se vocês gastaram 6 linhas na introdução, é de bom tom que no desenvolvimento cada parágrafo fique também com 6 linhas cada. Aí nós já temos 18 linhas. Depois vai vir a conclusão,
que também deverá ficar em torno de 6 linhas. Gente, é obrigatório isso? É bom isso, tá? É bom fazer isso porque é a estética do seu texto. É a organização das ideias do seu texto. Imagina uma introdução, gente, com 10 linhas, um desenvolvimento em cada parágrafo do desenvolvimento com 3, 4 linhas e a conclusão com mais 10 linhas. Olha que texto feio fica esse. Entenderam o que eu estou querendo passar para vocês? Então, muito cuidado com isso, tá? Vamos para o quinto slide. Uma introdução não deve ser muito longa, para não desmotivar ou ficar cansativa para o leitor. Se a redação tiver 30 linhas, aconselha-se aqui o escritor use de 4 a 6 para a parte introdutória, tá? Então, no Enem, são no máximo 30 linhas que você pode usar, no máximo 30 linhas, tá bom? Então, a gente aconselha que você use de 4 a 6 linhas para a parte introdutória do seu texto, para a introdução do seu texto. Agora, meninos, vamos lá para o sexto slide. O que deve se evitar na introdução? Gente, o que deve se evitar em uma introdução? Iniciar uma ideia, geralmente, que não transpassa por todo o texto, o uso de ideias totalmente diferentes, tá? Então, você usar uma ideia ali que você não vai, na introdução, você não vai usar essa ideia no decorrer do texto. Então, por quê? Porque ela é uma ideia diferente do que você precisa usar. Chavões. Meninos, iniciar a introdução com as mesmas palavras do título, desviar do assunto principal, tá? Então, quando você vai iniciar a sua redação, pega a ideia, pega o tema e já inicia. Se você colocar lá um título, né? As queimadas no Brasil. Aí você já começa na introdução, fez o recuo, né? Na primeira linha para iniciar o parágrafo. As queimadas no Brasil vêm causando sérios prejuízos à natureza. Pronto. Acabei de dizer para vocês que isso é uma das coisas que você deve evitar. Usar chavões, iniciar a introdução com as mesmas palavras do título, desviar do assunto principal. Se está falando do Brasil, é do Brasil, não me venha com o mundo ali não, que não estamos interessados em saber sobre o mundo nesse momento. Nesse momento nós queremos discutir o nosso território. Nós queremos discutir os problemas que estão acontecendo no nosso território. Portanto, não vem com coisa lá dos Estados Unidos, de outros países não, tá? Outra coisa que eu vi demais... esses chavões, tá? Por exemplo, no dia a dia, atualmente, tá? São clichês que vocês devem... Oi? São clichês que vocês devem evitar, tá? Então, chavões é aquilo que todo mundo fala assim, olha, considera assim, atualmente, hoje em dia, nos dias de hoje, tá? Nos dias de hoje, as queimadas. Gente, são chavões, são clichês, evita isso. Outra coisa, lembrei. Enquanto corrigi a redação de vocês, eu lembrei também, eu percebi também que usaram demais a palavra violência. Repetiram muitas vezes, não só a palavra violência, mas como outras. Olha, por isso é linguagem coloquial, gente. Não pode usar linguagem coloquial no texto dissertativo ou argumentativo, tá? A repetição de vocábulo, a violência. Para que existe os pronomes? Os pronomes servem, eles são usados para substituir o nome. O nome é o quê? Os substantivos.
Então, organize as ideias de forma que vocês não precisem repetir a palavra violência, por exemplo. Vocês podem substituir por um pronome, ou um pronome demonstrativo, tá? Ou um pronome pessoal, mas não fiquem repetindo palavras. Outro detalhe, escrever períodos longos. Cuidado com os períodos longos, vocês perdem a ideia daquilo que vocês querem falar. E aí as orações ficam soltas, ficam estranhas, tá? Então, evita períodos longos. Escrever de forma pessoal, ou seja, usar a primeira pessoa, jamais. Jamais usar a primeira pessoa do singular. A partir do momento que você usa a primeira pessoa do singular, o seu texto fica subjetivo e isso é muito ruim para você. O seu texto fica subjetivo. No Enem nem considera, né? No Enem nem considera. Também, outra coisa que se deve evitar e que eu vi muito nas redações que eu corrigi, dialogar com o leitor. Quando a criança não denuncia, você pode perceber que a tendência é que as violências aumentam. Você não pode estabelecer esse diálogo com o leitor do seu texto. Você não pode estabelecer diálogo com alguém. Outra coisa que eu vi na redação de vocês também, que não pode, de jeito nenhum, o vocativo. O vocativo. Está concluindo a redação, aí lá embaixo coloca assim, olha, denuncie, faça denúncia. Gente, não pode. Entende-se, no Enem entende-se que isso é uma forma de marcar a sua redação. É uma forma de marcar a redação. Então, não pode usar vocativo, não pode ter períodos longos, não pode escrever de forma pessoal, ou seja, na primeira pessoa do singular, tá? Gente, isso aqui, tudo que eu falei para vocês, não serve só para introdução não, tá? Serve também para o restante do corpo da dissertação de vocês. Agora, vamos para o sétimo slide. O sétimo slide fala do desenvolvimento. Bom, eu vou parar aqui porque já deram 22 minutos, né? E aí na próxima aula eu comento com vocês os 22 do desenvolvimento em diante. E lembrando vocês, eu quero que vocês postem. Eu olhei lá, poucos alunos postaram até agora a introdução do texto de vocês, do texto que eu pedi para vocês fazerem, lá no GR8. Já formei lá o fórum para vocês, então postem a introdução do texto que eu mandei para vocês, que é sobre a pandemia, tá bom? Então, a gente para agora no sétimo slide, onde a gente vai começar no desenvolvimento e na próxima aula a gente retoma, ok? Beijos no coração, boa prova para vocês!